Para cada jogador humilde e adorado por muitos, existem jogadores arrogantes que poucas pessoas admiram. Por exemplo, um jogador muito adorado é o Son Heung-min. O Son é lá da Coreia do Sul e é um dos melhores jogadores da história do país. Ele brilha no Tottenham, onde se tornou o ídolo e um dos melhores atacantes da Premier League, conhecido pela sua velocidade, finalização precisa e habilidade com as duas pernas. E além disso tudo, ele liderou a Coreia do Sul ao ouro dos Jogos Asiáticos de 2018, feito que deu ele a isenção do serviço militar obrigatório, o que deixou o povo da Coreia do Sul muito feliz. O Son é adorado por ser sempre sorridente, educado e respeitoso com os colegas de trabalho dele, além dos torcedores e os adversários. E diferente de muitas estrelas do futebol, o Son mantém sua imagem limpa, sem escândalos ou atitudes arrogantes. Mas ao contrário de Son está Sérgio Ramos, o zagueiro espanhol. Ele é considerado um dos melhores defensores da história, mas também um dos mais polêmicos. Ele conquistou 4 Champions League com o Real Madrid, uma Copa do Mundo em 2010 e 2 Eurocopas 2008 e 2012 com a Espanha. Mas mesmo ele sendo tão vitorioso na carreira dele, ele continua sendo odiado por muitos. Ele sempre foi mal visto por ter o recorde de cartões vermelhos na La Liga e é conhecido por entradas duras e atitudes agressivas em campo. E o caso mais famoso de uma entrada dele foi na final da Champions de 2018, quando ele deu essa humilde entrada no Mohamed Salah, acabando lesionando ele, tirando do jogo, estragando aquela final pro Liverpool. Foi proposital, todo mundo viu. Sérgio Ramos estragou a final, com o Salah teria sido muito melhor independente do resultado. Espero que seja punido. E eu aqui ainda não sei como tem gente que defende o Sérgio Ramos. Agora vamos falar da humildade de Sadio Mané. Mané é um jogador senegalês conhecido mundialmente tanto pelo seu talento dentro de campo quanto pela humildade e generosidade fora dele. O prime dele foi no Liverpool, onde ele formou um trio de ataque lendário com Salah e Firmino, conquistando a Champions League de 2019 e a Premier League de 2020. E ele liderou o Senegal ao título da Copa Africana de Nações de 2022, sendo a primeira da história do país. E mesmo Mané sendo esse jogador mundialmente famoso e rico, ele leva sua vida simples e evita a ostentação. Fora isso, ele já financiou escolas, hospitais, estádios e centros de saúde da sua cidade natal, que fica em Bambali, no Senegal. E agora vamos falar sobre ele, o Pepe. O Pepe é um zagueiro que nasceu aqui no Brasil, mas ele escolheu jogar pela seleção de Portugal. Ele teve uma carreira brilhante, principalmente no Real Madrid, onde conquistou 3 Champions League e vários títulos nacionais. E também foi campeão da Eurocopa de 2016 com Portugal. Mas o Pepe, também como Sérgio Ramos, é um zagueiro amplamente odiado por muitos torcedores. Ele é conhecido por jogadas agressivas, muitas vezes passando do limite da força física aceitável. E apesar da força, ele também é criticado por cair facilmente e tentar enganar os árbitros com simulações. E o caso mais famoso dele foi em 2009, quando ele agrediu o adversário caído e ainda chutou outro jogador. Ele sempre foi visto como um jogador que gosta de inflamar o clima do jogo, irritando adversários e torcida. E ao longo de sua carreira foi rotulado como um símbolo de zagueiro desleal. Mas quem a gente vai falar agora não é nem um pouco desleal, que é o Iniesta. Ele foi um ex-meio-campista espanhol considerado um dos jogadores mais elegantes e talentosos da história do futebol. Ele foi um dos melhores jogadores do Barcelona, onde ganhou tudo: 4 Champions League, 9 La Ligas e outros títulos, formando o lendário meio-campo com Xavi e Busquets. E na seleção espanhola foi decisivo e marcou o último gol na final da Copa do Mundo de 2010 e ajudou a conquistar 2 Eurocopas, 2008 e 2012. E ele é adorado mundialmente porque ele jogava com inteligência, técnica e classe, sem precisar de força ou velocidade bruta. E até pelos torcedores rivais ele era admirado porque ele nunca apelou para jogadas sujas ou polêmicas. E o gol que deu a Copa do Mundo à Espanha foi dedicado a um amigo dele falecido chamado Dani Shark, gesto que comoveu o mundo do futebol. E agora vamos falar dele, Dibu Martínez. Ele é o goleiro argentino que ganhou fama mundial após ser decisivo na conquista da Copa América de 2021 e na Copa do Mundo de 2022. Também é conhecido por suas defesas espetaculares em pênaltis e por seu papel importante nesses títulos que a Argentina ganhou. Mas o que irrita a galera é que durante disputas de pênalti ele usa gesto, palavra e atitude para destabilizar os batedores de pênalti, o que muita gente considera antidesportivo. Sua postura confiante, que muitas pessoas veem como prepotente, não agrada quem prefere atletas mais discretos. E o acontecimento mais famoso foi após ele ganhar a Copa do Mundo fazer esse gesto ofensivo com o troféu de melhor goleiro e também zombar publicamente o Mbappé, o que gerou muitas críticas mundiais. Lá na Argentina ele é muito amado, mas fora dela muita gente odeia ele. Agora vamos falar de N'Golo Kanté. Ele é um meio-campista francês que é conhecido por sua incrível capacidade de
recuperar bolas, cobrir o campo inteiro e ainda jogar com simplicidade e eficiência. Ele foi peça-chave na conquista da Premier League com o Leicester City em 2016 e com o Chelsea de 2017, além de ter sido fundamental na vitória da França da Copa do Mundo de 2018 e na Champions League com o Chelsea em 2021. Ele é adorado porque mesmo depois de conquistar tudo isso, ele continua vivendo de forma simples e sem ostentação. E em campo ele corre mais do que todo mundo e faz isso sem reclamar, e ele sempre pensa no time antes dele mesmo. Fora que ele nunca se envolveu em polêmicas, provocações ou jogadas desleais. E pelo jeito dele mesmo de ser tímido e simples, sempre com um sorriso discreto, conquista o coração de muitos fãs. Agora vamos falar de Joey Barton. Ele é um ex-jogador e atual treinador inglês, mas ele ficou mais famoso pelas polêmicas do que do próprio futebol, mesmo ele tendo passagem em clubes grandes como o Manchester City e o Newcastle. E ele é conhecido pelas polêmicas porque ele acumulou vários cartões e foi suspenso várias vezes por agressões físicas a adversários. Fora que ele já se envolveu em casos de agressão em bares, brigas com colegas de time e até foi preso por violência. E ele sempre foi visto como alguém que buscava confusão, com declarações polêmicas e postura desafiadora. E em 2012 ele foi expulso num jogo decisivo e ao sair ainda agrediu mais 2 jogadores, cena que marcou sua carreira negativamente. Então foi esse o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Então foi isso, fiquem com Deus e tchau!